Oi, aí, vamos lá para mais uma dica e hoje eu vou mostrar para vocês o Toolbox da JetBrains, que é uma maneira bem legal de instalar os IDEs da JetBrains. Então vamos lá ver? A JetBrains ela tem muitos ideias muito bons, né, como o PyCharm, o IntelliJ IDEA, o WebStorm, que são muito úteis para você programar, né? Só que especialmente se você tiver em Linux, pode ser meio chatinho o processo de instalação de cada IDE separadamente. Mas a JetBrains também veio com uma ferramenta para facilitar a instalação. Então você vem aqui no jetbrains.com e clica aqui em Developer Tools, escolhe o Toolbox App, tá? Eu já baixei ele, tá? Tô com ele aqui, vou instalar. E aqui, ó, eu vou instalar um Windows, mas em Mac e em Linux é super fácil de instalar também. Vou mostrar aqui para vocês, essa é a página do Toolbox App, tá? Você vê que ele já vê o seu sistema e já te diz onde está, mas se você clicar aqui do ladinho, tem os outros sistemas e, por exemplo, para Linux, que é o mais complicadinho de instalar, você tem aqui o tar, o .tar.gz, que é o que você vai instalar, você vai extrair e aí ele vai ter um arquivo .run nele. E você pode ou rodar aquele arquivo pelo terminal, ou simplesmente clicar duas vezes se você tiver em Ubuntu 20 para baixo. Mas se você tiver no Ubuntu 22, eu vou abrir aqui o meu hackzinho de Ubuntu. Se você estiver no Ubuntu 22, você vai precisar adicionar o Fios 2, porque o Ubuntu 22 já vem com o Fios 3 e aí ele não consegue dar run nos aplicativos que você quer instalar simplesmente clicando duas vezes ali no run ou mesmo rodando ele pelo terminal. Então você, antes de instalar o Toolbox da JetBrains ou mesmo outros aplicativos que funcionem assim, você tem que vir aqui e adicionar o Fios 2 e é super facinho para adicionar o Fios 2. Você roda dois comandos no terminal, tá? Um sudo add apt repository universe e daí depois você roda sudo apt install libfios2, tá bom? Você pode copiar se você quiser, dá pause aqui no vídeo e copia aqui, ou eu vou dar um zoom bem grandão para você poder copiar aqui bem grande essas duas linhas, se você quiser. Então, e aí depois disso, você roda no terminal, porque nem sempre, de novo, no Ubuntu 22, clicar duas vezes, às vezes não funciona. Então você tem que rodar no terminal. Mas nem sempre, tá? Porque às vezes funcionou, eu já tive experiência dos dois. Mas basicamente eu vou rodar aqui no Windows para você ver o que vai instalar. Então eu vou instalar aqui no Windows, tá? Você vai ver que ele vai instalar rapidinho. E agora eu vou executar o JetBrains Toolbox e ele vai rodar algo assim, ó. Vai aparecer aqui, vai aparecer, eu vou me colocar lá pra cima. Então, me passei aqui pra cima pra você conseguir ver. Ele instala essa caixinha aqui que fica do lado, você coloca Welcome to Toolbox, vou no Continue, você aceita a licença, se você quiser você pode mandar dados anônimos, então você aceita a licença. Eu gosto do Dark, você coloca Get Started. E aí o que faz? Se você quiser, você já pode instalar. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto primeiro de dar login. Eu já estou logada na minha conta do JetBrains, então o que ele vai fazer? Ele vai dar login, ele simplesmente vai abrir aqui uma página para eu aprovar, tá? E eu vou aprovar. E agora você clica aqui para abrir no JetBrains Toolbox. E pronto, agora você vai ver que ele tá aqui, ele está logado na minha conta. E o bacana é que se você já instala logado, então seus aplicativos já vão vir logados. Se você não instala logado, se você não instala logado, você vai ter que logar aplicativo por aplicativo para se verificar ou colocar a sua chave de ativação e algo assim, né? Então eu vou instalar o IntelliJ IDEA Ultimate e eu vou instalar o WebStorm, que são os dois que eu uso principalmente. E eu vou colocar aqui, às vezes eu uso também o PHP Storm, o Selenium e o PyCharm, mas no momento eu estou usando esses dois no trabalho que eu estou fazendo. Então tudo que você tem que fazer é a maneira super fácil. Você vem aqui, você clica Install, pronto. E agora ele vai instalar, eu vou dar pausa enquanto ele instala. E você vê aqui, ó, vou mostrar para você, você vê aqui que eles estão com
a maioria, não exatamente todos, tá? Tem um ou outro aplicativo da JetBrains que tá faltando, mas a maioria dos aplicativos da JetBrains estão aqui para você instalar facilmente, inclusive o Android Studio, por exemplo. Então é uma maneira bem fácil de instalar. E eu sei que tenho visto bastante gente ter problemas para instalar justamente os aplicativos no Ubuntu, principalmente. Eu gosto de, em qualquer sistema que eu tô, colocar aqui, olha, já instalou, mas eu sei que o pessoal tá tendo problema principalmente no Ubuntu. Olha, você tá vendo que aqui em cima ficam os instalados e você pode vir aqui e desinstalar facilmente também. Eu vou agora abrir o IntelliJ IDEA, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Vou dar aqui, ele vai abrir, e aí tem uma gambiarrazinha que eu faço para trazer meus plugins e especialmente as minhas definições de tema e de wrap, tá? Porque nos aplicativos do JetBrains você tem que meio que especificar as extensões que você quer da wrap, e até eu descobrir essa gambiarra, toda vez eu tinha que fazer. Ele infelizmente não traz todos os settings, mas ele faz. Então o que eu faço? Eu crio em vez de vir aqui no Customize, o que eu faço? Eu venho aqui em Projects, eu crio um novo projeto, e eu vou criar aqui no Downloads mesmo, eu vou fazer uma pastinha temporária simplesmente para, ó, simplesmente para fazer essa gambiarra, porque isso aqui é um projeto que é só para isso. Então, se você vê aqui no cantinho, eu vou diminuir aqui para você ver direitinho, tem essa nuvenzinha que no meu tá amarelo, porque ele diz que eu tenho plugins not synced. Se for a primeira vez, se você nunca syncou, então o que você faz? Você tem todos os seus plugins, você tem todos os seus settings, você também vem aqui e você clica aqui, você escolhe Sync Plugins Silently, tá? E o que isso vai fazer? Isso vai sincronizar todos os plugins com a nuvem. Então ele vai guardar as suas especificações de plugins e algumas especificações das preferências. Não são todas, tá? Mas algumas, e são algumas bem chatinhas de ter que ficar arrumando toda vez. Então, se você nunca fez, é a primeira vez que você está fazendo, ele é a primeira vez que ele vai estar salvando. Mas depois, toda vez que você instala, se você vem aqui e faz essa gambiarra que eu falei, e você clica aqui, agora ele vai instalar os plugins. O meu, eu tenho um plugin que ele precisa restartar para recomeçar, para colocar, então ele vai dar aqui restart, eu vou dar restart, você vai ver que a hora que ele começar, ele já vai estar com o tema que eu gosto, que é o One Dark Purple. Olha só, ele já tá com o tema que eu gosto, você vê que ele já mudou de cor, já tá aparecendo aqui todos os meus plugins, né? E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em File Settings, tem algumas coisas que eu vou ter que fazer. Então, por exemplo, o editor, eu vou ter que vir aqui na fonte e alterar a fonte, que eu gosto de fonte grande, para os meus alunos poderem ver direito. E eu vou ter que clicar no Version Control aqui no GitHub, que eu gosto de ter o GitHub conectado. Então eu vou adicionar o GitHub aqui, eu já tenho, agora autorizei. Pronto, agora já está o GitHub autorizado. E eu, quando eu estou em Windows, um outro negócio que eu gosto de fazer é vir aqui em cadê? Tools, no terminal. E eu gosto de usar o bash do Git, tá? Como meu terminal. Então, e isso toda vez eu tenho que fazer, tá? Não adianta ir para todo o programa. É umas preferências que infelizmente não vem, tá? Você tem como salvar no seu disco rígido, tá? Se você quiser, você tem como exportar preferências e salvar no disco rígido todas as suas preferências. Eu não gosto de fazer isso porque muitas vezes o meu problema justamente é que eu fui lá e dei um reboot em tudo. Então eu prefiro sincar com a nuvem e acabar trocando essas 3 preferências que eu gosto, isso quando eu tô em Windows, tá? Porque o terminal eu só mudo quando eu tô em Windows, porque daí eu tenho esse terminal aqui do Git, né? Que eu sempre instalo o Git e eu tenho o bash do Git aqui, tá vendo? E aí eu uso o mesmo terminal. E eu gosto dele mais do que o PowerShell do Windows. E agora eu vou fazer o mesmo, você vai ver que eu vou fazer o mesmo pro WebStorm, tá? Então vou instalar. E o bacana, ó, é que aqui no Toolbox você também tem seus projetos, tá?
Então você pode, os projetos que você usa, você pode simplesmente abrir daqui e você tem os serviços, ou seja, os serviços que você estiver usando do JetBrains, você pode também já estar signed in, por exemplo, se você trabalha com o Space. E assim, então o Toolbox é bem útil, tá? Facilita bastante a vida do programador, porque a gente vira e mexe, tá tendo que instalar um IDE diferente, tá tendo que usar um IDE diferente, ou tá tendo que reformatar a máquina, ou tá tendo que colocar em outra máquina. Então é bem bacana poder ter essa maneira facinha, tá? Eu, por exemplo, como eu tenho alunos, meus alunos muitas vezes me mandam porcaria, vira e mexe, eu tô tendo que reformatar minha máquina. Então eu tenho todas essas instalações de uma maneira bem mais fácil, né? Bem assim, sabe, para fazer rapidamente, para eu em 1 hora conseguir reformatar tudo, instalar tudo, justamente porque eu faço muitas vezes, tá? Muitas vezes, com frequência. Então aqui, ó, eu vou fazer no WebStorm de novo, tá? O mesmo. Vou aqui na New Project, vou lá no meu Downloads, aqui, ó, Downloads. Na minha pastinha aqui ele vai falar que já tem, eu falo sim, tá? Agora eu vou dar de novo o meu sync aqui. E novamente, porque eu tenho um plugin que chama Rainbow Brackets, que coloca cores nas minhas chaves e nos meus parênteses. E olha só, então agora eu tenho que vir de novo no Settings. E aqui eu queria mostrar para vocês, porque de vez em quando não é algo que funciona sempre, tá? Por exemplo, no Ubuntu não funciona isso aqui, mas já tinha funcionado para mim no Windows 11. Eu tô no Windows 10 no momento, então não sei se vai funcionar, mas no Windows 11 funcionou, que se eu já tinha um aplicativo, uma IDE da JetBrains instalado e já logado no GitHub, eu não precisava logar de novo no segundo, ele já vinha logado, mas ó, no Windows 10 não funcionou, tá vendo? Então, por isso que eu falei, nem sempre funciona. Então nem sempre você vai conseguir fazer isso aqui funcionar. Mas repara que realmente eu tive que vir aqui, ó, o Git baixo também. Esses três eu fiz nos dois. Eu não costumo fazer de importar de um outro aplicativo, que você também pode, né? Quando você vem aqui, né, se você fecha aqui, já vai abrir o Home aqui pra mim. Quando você vem aqui no Customize, ele te diz Import Settings, e uma das opções é você importar, inclusive, você já pode ir lá procurar nos Settings de um outro IDE JetBrains que você tem. Eu não costumo fazer isso porque eu uso o AVG e o antivírus, o AVG e o Bitdefender davam o mesmo problema, ele ficava travando isso. Então eu não costumava usar isso para não dar ter esse problema, porque ia mais rápido eu simplesmente refazer do que eu ficar mandando o AVG não travar, entendeu? Então, questão do que você tem instalado. Mas realmente é uma maneira bem fácil, tá? De gerenciar seus IDEs da JetBrains, e tem para todos os sistemas, e é como eu falei, eu uso em todos, tá? Eu acho muito fácil, e eu tive uma colega perguntando que ela precisava instalar um Android Studio em Ubuntu e não estava conseguindo, e eu também já tive esse problema. Eu já tive esse problema com o IntelliJ IDEA, para falar a verdade. Então, para Linux, eu nunca nem paro para pensar, é sempre no Toolbox. Para Windows, hoje em dia também, eu vou direto no Toolbox. No começo, às vezes, eu baixava direto só o que eu queria, mas hoje em dia eu uso o Toolbox sempre, e pronto, porque eu acho mais fácil, tá bom? Então não esquece, hein? Gostou da dica? O que você faz? Você se inscreve no canal, não esquece de marcar o sininho para receber as notificações. Se quiser, se inscreve no meu newsletter, tá? Porque eu sempre aviso quando tenho conteúdo novo no newsletter. E eu tô com um curso novo de Introdução à Lógica de Programação, se vocês quiserem ir dar uma olhada. Até a próxima dica!